Olá, alunos! Iniciamos a retomada dos fundamentos pedagógicos da educação. Eu gostaria de iniciar situando que essa retomada compreende aqueles fundamentos que eu entendo ser os principais, ou seja, aqueles que merecem destaque dentre os fundamentos que fomos discutindo ao longo da disciplina. Percebam que não são estes os únicos fundamentos existentes que guiam ou que dão base para a ação pedagógica do professor, mas são aqueles que eu elenco como os principais. Agora vocês podem avançar para a próxima lâmina. Nesta lâmina, vocês encontrarão descrito o primeiro fundamento, que é a compreensão dos conceitos de educação e escola. Vejam que aqui indico estes dois conceitos como sendo os principais conceitos que devem estar claros para aquele que deseja atuar como professor. O conceito de educação indica que é um conceito amplo, um processo que pode ser desenvolvido tanto dentro da escola como fora dela. A educação é uma ciência, mas é uma ciência muito ampla e por isso deve estar claro para quem atua dentro de um espaço institucional que é a escola, ou seja, o segundo conceito que eu aponto, de que a educação pode acontecer dentro dela e fora dela. A educação não depende da escola. A educação pode acontecer na rua, na família, na escola, numa empresa, enfim. A educação pode acontecer em qualquer lugar. Já a escola é um espaço que foi criado pela sociedade com o destino, com o objetivo de se desenvolver todas aquelas ações formativas que a sociedade entende necessárias para a promoção do desenvolvimento humano e das relações que se estabelecem na nossa sociedade. Portanto, a escola é entendida como um espaço privilegiado onde a educação acontece. Mas, reforço, não é o único, e isso deve estar claro para todos. No espaço escolar, a educação nunca será neutra, ela sempre terá base de uma teoria, de uma fundamentação, de um guia, de um orientador. E com isso podemos ir para a segunda lâmina. Bom, na segunda lâmina você encontra agora o segundo fundamento, que é o fundamento da formação continuada. Vejam que esse fundamento tem um destaque, mas ele está intrinsecamente relacionado com teoria e prática. É fundamental aquele que quer atuar como docente perceber que a sua formação não se inicia e não se encerra num único período de sua vida. Ela é continuada, ela é sempre. Por isso que também quem está nesse espaço de formação continuada percebe que várias são as influências teóricas que existem no espaço educacional. Além disso, também é possível perceber que existe o hibridismo teórico. Sim, aquele hibridismo que o Libânio trata no seu texto. Vejam que isso significa que várias são partes de teorias que a gente encontra no espaço escolar. Não existe uma única teoria que embasa a ação pedagógica, mas cada uma delas tem o seu objetivo. E o importante das teorias é percebermos a sua relação com as práticas que desenvolvemos no campo escolar. Vários aspectos teóricos de diferentes teorias pedagógicas, inclusive, vão estar circundando o nosso espaço escolar, a nossa sala de aula e especialmente a nossa ação pedagógica. O mais importante de teoria e prática é a ação reflexiva que o professor desenvolve, ou seja, um professor que está em constante formação é um professor que está constantemente revendo a sua prática através de um olhar teórico. Isso, nós já podemos ir para o terceiro fundamento. Vamos para a próxima lâmina, então?
Bom, o terceiro fundamento trata da ação pedagógica, ou seja, da prática. Um dos primeiros destaques quando a gente fala desse fundamento é dizer que a prática é a parte principal do ato educativo. Não adianta termos uma boa teoria, não adianta termos um bom planejamento, não adianta termos uma boa avaliação se a prática não se efetiva. Então, a ação pedagógica ou a prática pedagógica, ela está no ato educativo. Por isso que ela é intrínseca, ela não tem como se separar do ato educativo. A principal ação pedagógica do docente é o desenvolvimento dos indivíduos socioculturais. E aqui a gente percebe que existem novamente várias áreas que vão auxiliar nesse desenvolvimento. Nem sempre é somente a nossa área de formação inicial que vai dar base a isso. Nós vamos recorrer a vários aportes teóricos de várias áreas do conhecimento. De fato, vocês não, em nenhum momento, irão se separar ou se distanciar daquilo que é o conteúdo ou a área de sua formação inicial. Mas, para ser docente, você precisa buscar o aporte teórico de várias áreas do conhecimento. E aqui nós podemos citar a própria pedagogia, a didática, a metodologia, a avaliação, a psicologia e assim por diante. O docente tem o seu foco no processo de ensinar e de aprender. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. À medida que o meu aluno está aprendendo, eu estou ensinando. À medida que o meu aluno discute comigo e eu estou mediando esse processo, eu também estou aprendendo e ele também está me ensinando. Portanto, o foco do docente é em como se ensina aquele conteúdo, aquela área, aquele saber que é próprio da sua área de formação. Mas também deve ser como esse aluno está aprendendo. Será que o processo de aprendizagem de fato ocorreu? Não é só um momento de avaliação, é a retomada do segundo fundamento que discutimos anteriormente. A ação pedagógica exige a reflexão. Mas, de fato, nada disso irá acontecer se nós não tivermos o quarto fundamento muito claro. Vamos para a próxima lâmina? O quarto fundamento trata dos objetivos da ação pedagógica. Vejam que aqui estão elencados aquelas áreas, aqueles objetivos que o Libânio discutia muito fortemente no texto. Mediar o desenvolvimento da razão crítica, utilizar o conhecimento teórico-científico, as capacidades cognitivas do aluno e os modos de ação. Ou seja, o processo de aprendizagem, o foco do ensino e aprendizagem, se dá através da ação do professor, que é mediar a cultura, mediar a formação crítica do aluno, mediar o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e as suas formas de fazer, a sua ação frente a essas capacidades cognitivas. Além disso, não se dá a aprendizagem sem o foco no desenvolvimento da subjetividade do aluno. E aqui nós poderíamos dizer que é bem o desenvolvimento das atitudes, ajudar na formação da identidade pessoal desse aluno. E, por fim, o objetivo maior da educação em qualquer instituição escolar, que é a formação para a cidadania e a atuação nessa sociedade. Então, vejam que o fundamento, o quarto fundamento, diz de uma certa clareza que devemos ter quando estamos atuando como docentes, ou seja, devemos ter claro os objetivos que devem ser atingidos ao final de um período, de um curso, de uma disciplina, ou seja, formar para a cidadania e preparar para a atuação na sociedade. Esse é o principal foco, independente da área de formação, independente da área de conhecimento em que eu esteja atuando. Bom, mas ainda eu gostaria de trazer um último fundamento aqui como destaque, como fundamento principal, que são as exigências ao professor na atualidade. Vocês encontrarão várias exigências, mas essas que estou destacando agora é um fundamento que vai, independente do tempo
do período em que você estiver atuando como docente são impactos necessários, são exigências que sempre vão estar acompanhando a atuação docente, que são saber atuar com saberes diversos, diferentes áreas profissionais. Independente do foco da sua formação, você poderá estar atuando num curso técnico que não diretamente da tua área de formação, mas vincula uma área profissional. O ensino médio hoje também está voltado para a atuação profissional. Então é necessário ter essa mobilidade para atuar em diferentes áreas profissionais e perceber o quanto que a tua área de formação pode contribuir para essa profissão. Relacionar cognitivamente esses diferentes saberes. Incorporar novas técnicas. A todo momento surgem novas ferramentas, surgem novas tecnologias, então surgem inclusive novas formas de ensinar. Então percebam que isso é uma exigência da contemporaneidade, é estar aberto à incorporação de novas práticas. Mas isso nunca pode imprescindir da exigência principal, que é a capacidade de leitura crítica que o aluno deve ter sobre esse mundo, sobre essa sociedade. Perceber que qualquer ação que você desenvolva como docente, você precisa ter uma intenção, ter claro aqueles objetivos que tratamos lá no Fundamento 4 e jamais aceitar um ensino espontâneo, sem nenhum objetivo sequer. Não espontâneo no sentido de que não existem alguns